A comida que vemos nas prateleiras dos supermercados não aparece por mágica, não é mesmo? Tudo começa com uma pequena semente germinando na tranquilidade desses campos. Antes de ter marcas ou preços, havia apenas a terra, a água, a luz do sol e o suor do agricultor. Este é o verdadeiro começo de tudo o que comemos, uma história construída pela natureza e pelo ser humano. É aqui, passo a passo, que a história da nossa comida é escrita. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência pessoal, para que entendam por que essa história é tão importante para mim. Meu nome é Casey Hamlin, PT, e eu cresci em uma pequena fazenda de laticínios em Fresno, perto de Clovis, na Califórnia. Comecei a ajudar na fazenda por volta dos 3 anos. Não era um hobby, mas sim uma responsabilidade diária. Eu ordenhava as vacas antes e depois da escola, e durante toda a semana. Afinal, as vacas não tiram férias. Por isso não pude participar muito de esportes coletivos, como futebol. A fazenda sempre foi minha prioridade. Além do leite, também cultivávamos alfafa, milho, algodão e melões, entre outras coisas. A cada estação, a colheita dependia da água, do clima, do tempo e de muito trabalho duro. Então, quando eu falo sobre agricultura, seja nos Estados Unidos ou no México, não estou falando de teoria. Eu vivi isso na pele. Espero que, ao final deste vídeo, vocês tenham uma nova perspectiva sobre como a comida chega à sua mesa. É uma história que a maioria das pessoas desconhece. Não se trata apenas de supermercados ou rótulos. Esta é a história da terra, da água, dos riscos e das pessoas que tornam tudo isso possível. A terra, a água e o clima. Esses 3 elementos são a tríade fundamental para qualquer agricultor. A terra, onde a vida pulsa, a água, que nutre e dá vida, e o clima, imprevisível e poderoso. Quando esses 3 fatores se alinham em harmonia, é que podemos sonhar com uma boa colheita, com aquele resultado digno de uma festa junina. A agricultura é como uma dança contínua com a natureza. É uma parceria que não conhece pausas, que segue o ritmo das estações, do sol e da chuva. Depois da terra, da água e do clima, o que realmente importa é o esforço. É a energia humana que une todos esses elementos. A agricultura exige uma dedicação verdadeira. É preciso acordar antes do sol nascer, trabalhar por longas horas e estar sempre alerta. É como um contrato silencioso, escrito com suor e paixão. A terra nos dá a oportunidade, mas só o esforço transforma essa oportunidade em realidade. Que tal falarmos sobre a agricultura dos nossos vizinhos, Estados Unidos e México? A longa fronteira pode dividir os 2 países, mas, historicamente e agricolamente, eles estão profundamente conectados. À primeira vista, as práticas agrícolas podem parecer bem diferentes. Nos Estados Unidos, as vastas planícies com campos que se estendem infinitamente são impressionantes. Eles utilizam máquinas gigantes e tecnologia de ponta, como o sistema de irrigação por pivô central, que distribui água uniformemente, criando campos circulares. É um método de agricultura em larga escala que maximiza a eficiência das máquinas. Este sistema alimenta o mundo e demonstra o poder tecnológico industrial do Sewer. No México, a paisagem é um pouco diferente. Aqui, encontramos muitos pequenos campos, e é comum ver plantações em terraços ao longo de montanhas e vales. Muitos lugares mantêm métodos agrícolas tradicionais adaptados ao ambiente local. A água é trazida por canais escavados à mão ou por sistemas de irrigação tradicionais. Esses métodos exigem muito trabalho manual. Aqui, o conhecimento local e a profunda conexão com a terra são essenciais. Isso mostra a longa história da agricultura, que tem alimentado pessoas por séculos. Essas práticas agrícolas evoluíram com a natureza, adaptando-se ao terreno e ao clima locais. Embora os métodos e a escala sejam diferentes, o objetivo mais importante é o mesmo. Seja um fazendeiro de Iowa ou de Oaxaca, a razão para acordar de manhã é uma só: produzir alimentos. Os fazendeiros de ambos os países enfrentam desafios semelhantes.
Eles estão sempre preocupados com quando vai chover, se o solo está saudável e quando poderão colher. Os agricultores de ambos os países sentem a responsabilidade por suas colheitas e pelas pessoas que as comerão. Embora as ferramentas e a escala da agricultura possam ser diferentes, o verdadeiro significado do trabalho agrícola permanece inalterado. Os agricultores de ambos os países trabalham incansavelmente para cultivar a terra e dar vida. Esse objetivo comum os conecta de forma muito mais poderosa do que as fronteiras no mapa. Os sistemas alimentares dos dois países estão intimamente ligados. Produtos cultivados no México frequentemente chegam às mesas americanas, e tecnologias desenvolvidas nos USA são utilizadas por agricultores mexicanos. Colheitas, conhecimento e o trabalho árduo das pessoas circulam constantemente. Neste documentário, vamos explorar essas semelhanças. Vamos além das diferenças aparentes para encontrar os valores comuns que unem os agricultores de ambos os países. Esta não é uma história sobre diferenças, mas sobre dois caminhos paralelos que avançam em direção a um objetivo fundamental: cultivar a terra e alimentar a humanidade. Os vegetais e frutas frescas que vemos nas prateleiras dos supermercados, aquelas que chegam à nossa mesa, fazem uma longa jornada. As sementes brotam, amadurecem sob o sol quente, resistem às intempéries, crescem em solo fértil e recebem o cuidado dedicado dos agricultores. Talvez passemos pelo supermercado e digamos: "Uau, que fresco!" Mas por trás disso, há um processo incrivelmente complexo e profundo. Neste vídeo, vamos falar sobre o imenso esforço, a tecnologia de ponta e as muitas coisas pelas quais devemos ser gratos em cada pedaço de comida que comemos. Toda cultura se enraiza na terra. O solo não é apenas terra, é a pele viva do nosso planeta. E o solo de cada roça tem seu próprio jeitinho, suas próprias particularidades, como gente mesmo. Os agricultores tratam a terra como um amigo de longa data. Eles sabem exatamente do que ela precisa, cuidando dela com carinho para as futuras gerações. O solo é um companheiro silencioso e essencial em toda a jornada da agricultura. No México, a água não cai apenas do céu, ela flui suavemente, impulsionada pela gravidade. Há muito tempo, os agricultores daqui aprenderam a aproveitar a gravidade para irrigar suas plantações. A água que desce das montanhas é conduzida através de canais feitos por eles, fluindo direta e suavemente até as plantações. Este é um sistema de trabalho em equipe que tem sido passado por gerações. Ele conecta o homem à terra, transformando o solo árido em campos férteis, onde cada gota de água nutre a vida. Esses canais são tão vitais para os agricultores quanto as veias são para o nosso corpo. Eles exigem manutenção constante, remover a lama, arrancar o mato e usar pequenas barreiras para direcionar a água com precisão. Esse trabalho é, muitas vezes, uma atividade que envolve a comunidade inteira, não só por ser uma tradição antiga, mas também por fortalecer os laços entre todos. É através do cuidado meticuloso com esses canais de terra que os campos continuam a ser nutridos, trazendo nova vida a cada safra. Nas vastas planícies do meio-oeste americano, sistemas de irrigação circular desenham círculos verdes em extensas áreas agrícolas. Essas máquinas gigantes, como carrosséis mecânicos, extraem água de fontes subterrâneas profundas e a distribuem uniformemente pelos campos. Graças a isso, os agricultores conseguem colher safras abundantes mesmo em regiões áridas. A antiga questão agrícola de como levar água à terra encontra sua resposta nessas tecnologias modernas. Seja pela água que corre por canais escavados à mão, ou pelos sistemas mecânicos que a borrifam, a água é o maior fator limitante na agricultura. A busca por ela é uma batalha universal e interminável que molda as paisagens agrícolas do México e dos Estados Unidos.
Em suas vastas regiões áridas e semiáridas, a chuva é escassa e imprevisível. Os agricultores não podem simplesmente plantar sementes e esperar pelo melhor. As estratégias de irrigação são essenciais. Toda a estrutura da fazenda, a escolha das culturas e a forma como operam dependem da disponibilidade e da gestão da água. Aqui, a água é mais preciosa que ouro. Essa busca impulsiona a inovação. No México, sistemas complexos de irrigação por gravidade foram desenvolvidos, junto com práticas de gerenciamento comunitário que duram séculos. Poços são perfurados para acessar a água subterrânea, aproveitando aquíferos subterrâneos além da água superficial. Nos Estados Unidos, essa sede por água levou a projetos hídricos massivos, com barragens e canais transportando água por centenas de quilômetros. E, claro, os pivôs centrais de irrigação que extraem água de antigos aquíferos. Essas duas abordagens são respostas humanas a um problema fundamental: transformar o deserto em oásis e trazer vida a terras áridas. A responsabilidade de gerenciar esse recurso é imensa. Os agricultores tomam decisões difíceis todos os dias. Quanto de água essa cultura precisa nesta fase de crescimento? Devo irrigar hoje ou esperar e torcer por chuva? Em regiões que dependem de aquíferos subterrâneos, a preocupação com o esgotamento é ainda maior. Esses reservatórios subterrâneos podem levar milhares de anos para se recarregar. Usar mais água do que a taxa de recarga é insustentável. Isso cria uma tensão profunda entre a necessidade de curto prazo de cultivar alimentos e a necessidade de longo prazo de preservar a água para as futuras gerações. Esta é uma crise silenciosa que se espalha pelas terras agrícolas do continente. Os agricultores estão na linha de frente, adaptando-se constantemente, buscando maneiras melhores de usar a cama. As Daubersteinster da Gura, eles usam sensores de umidade do solo para saber exatamente quando irrigar. Eles estão instalando sistemas de irrigação por gotejamento que entregam água diretamente às raízes das plantas, reduzindo o desperdício. Estão experimentando variedades de culturas resistentes à seca. A busca por água não é apenas encontrar mais água, é fazer mais com menos. A busca por água não é apenas encontrar mais água, é fazer mais com menos. É um esforço de alto risco que exige criatividade, visão e um profundo respeito por este elemento finito, mas vital. Para um agricultor, a terra boa é o tesouro mais valioso, é a base de toda a vida que cresce no campo, mas a saúde do solo não é algo que acontece por acaso, ela exige cuidado, atenção e é o resultado de anos de trabalho árduo. Desde os tempos antigos, os agricultores sabiam que precisavam devolver à terra tanto quanto tiravam dela. A rotação de culturas, por exemplo, onde diferentes plantas são cultivadas alternadamente no mesmo terreno, ajuda a manter o equilíbrio de nutrientes no solo. O cultivo de leguminosas, como feijão ou alfafa, enriquece naturalmente o solo com nitrogênio, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. Essas práticas tradicionais foram passadas de geração em geração para garantir a fertilidade contínua da terra. Outra prática importante é o uso de plantas de cobertura, ou adubos verdes. Em vez de deixar o solo descoberto após a colheita da cultura principal, os agricultores plantam culturas como centeio ou trevo. Essas plantas não são cultivadas para serem colhidas e vendidas. O propósito delas é proteger o solo. Suas raízes seguram a terra, evitando a erosão causada pelo vento e pela chuva. Quando essas plantas de cobertura são incorporadas de volta ao solo, elas devolvem matéria orgânica essencial, melhoram a estrutura do solo e aumentam sua capacidade de reter água, tornando a terra mais rica e fértil em geral. É como dar ao solo um cobertor aconchegante e uma refeição nutritiva. Hoje em dia, há um interesse crescente em métodos que perturbam o solo o mínimo possível, como o plantio direto, ou cultivo de conservação. Na agricultura tradicional, o solo era arado e preparado antes de cada plantio. Embora isso tornasse o solo mais adequado para o plantio, também podia quebrar o equilíbrio biológico do solo, levando à erosão e à perda de matéria orgânica.
Com o plantio direto, os agricultores plantam novas culturas diretamente no solo, com os resíduos da cultura anterior ainda presentes. Isso minimiza a perturbação do solo, permitindo o desenvolvimento de uma boa estrutura, melhor infiltração de água e a capacidade do solo de armazenar mais carbono. É como a agricultura imitando os processos naturais que ocorrem em um prado ou no solo de uma floresta. Cuidar do solo é um investimento de longo prazo. Os resultados podem não ser imediatos, mas se tornam cada vez mais evidentes com o tempo. Um solo saudável produz culturas mais fortes que são mais resistentes à seca e a doenças. Isso também reduz a dependência de fertilizantes químicos caros e pesticidas. E o mais importante, garante que a terra possa continuar a alimentar as gerações futuras. Para muitos agricultores, isso é uma responsabilidade profunda. Eles querem deixar a terra para seus filhos em melhores condições do que a receberam. Eles se veem como guardiões de um legado, e é nesse cuidado com essa base invisível que reside a verdadeira essência de um agricultor, experiente e dedicado. Ao olharmos para os métodos de irrigação agrícola no México e nos Estados Unidos, vemos duas abordagens muito diferentes para o mesmo objetivo. Os sistemas tradicionais de irrigação por gravidade no México mostram um espírito comunitário e uma adaptabilidade impressionantes. Lá, a água é vista como um recurso comum, e toda a comunidade trabalha junto para distribuí-la. O sistema aproveita o terreno inclinado para levar a água aos campos de forma simples e natural. Isso exige muito trabalho manual e esforço coletivo. Os agricultores suam muito no processo de irrigar diretamente seus campos. Isso cria uma conexão profunda com a água e a terra que a recebe. Por outro lado, nos Estados Unidos, especialmente em grandes fazendas, vemos uma abordagem focada no individualismo e na alta tecnologia. Com sistemas de pivô central, um único agricultor pode fornecer quantidades precisas de água para uma área muito grande. Este método requer um investimento maciço, maquinário complexo e energia para bombear a água. O objetivo aqui é a máxima produção. Embora esses sistemas ofereçam uma produtividade incrível, às vezes criam uma distância entre o agricultor e a água. A água bombeada do subsolo e controlada por computadores ou smartphones raramente é tocada diretamente. É difícil dizer qual método é superior. Ambos evoluíram de acordo com a história, a economia e o ambiente natural de cada região. A irrigação por gravidade é simples e confiável, ideal para pequenas fazendas com diversas culturas ou em terrenos inclinados. A irrigação por pivô central se encaixa perfeitamente na agricultura em grande escala, em campos vastos e planos. Ambos, os métodos, têm suas vantagens e desvantagens. Canais comunitários podem gerar conflitos sobre direitos de uso da água, e os poços profundos, que alimentam a irrigação por pivô central, podem esgotar as águas subterrâneas. Qualquer sistema para funcionar bem exige habilidade, conhecimento e gerenciamento cuidadoso. A comparação entre esses dois métodos mostra quão criativos e adaptáveis os agricultores são em suas respectivas situações. Eles usam as ferramentas e o conhecimento disponíveis para resolver o problema mais fundamental da agricultura: combinar terra e água para produzir alimentos. Embora esses sistemas pareçam muito diferentes na superfície, eles estão, no fundo, resolvendo o mesmo problema básico. Em um mundo de crescente escassez e concorrência por água, há muito a aprender com ambos. O espírito comunitário do México e a eficiência tecnológica dos Maras oferecem lições valiosas para o futuro da agricultura nesta era de recursos hídricos limitados. No final das contas, o objetivo é sempre o mesmo: fazer com que cada gota de água conte. Antes de semear, é preciso preparar a terra.
Tudo começa no solo. A gente ara a terra, faz o planejamento e escolhe o melhor método. Às vezes, ara-se fundo, outras vezes, aduba-se. É como uma dona de casa caprichosa que cuida da horta na primavera. Todo esse esforço é para garantir uma colheita farta no futuro. Esse trabalho invisível é a base da produtividade que virá. Agora, a terra está pronta. Semear as sementes é como plantar a esperança. Os agricultores, com carinho e dedicação, depositam cada semente na terra. Desde os tempos antigos até hoje, agricultores do mundo todo compartilham a mesma esperança enquanto preparam seus campos, plantam suas sementes e aguardam o brotar. Agora, a terra está pronta para que o milagre silencioso do crescimento comece. Uma vez plantadas as sementes, começa o tempo da espera. Debaixo da terra, a semente desperta, enraizando-se profundamente, e o broto se estende em direção ao sol. Quando o primeiro broto verde irrompe do solo, os agricultores respiram aliviados. Embora ainda haja muitas incertezas nesta fase, quando o campo se enche de vida verdejante, a esperança de uma colheita abundante floresce. À medida que as plantas crescem, a paisagem do campo se torna mais definida. Essas longas e retas fileiras mostram o planejamento cuidadoso do agricultor. Graças a essas fileiras, cada planta recebe luz solar e ventos suficientes, e é conveniente para regar, realizar trabalhos manuais ou usar máquinas, permitindo que as plantas cresçam saudáveis. No final, vemos uma imagem cheia de vida e ordem, criada em conjunto por humanos e pela natureza. É como uma pintura renascentista onde tudo está perfeitamente em seu lugar. As plantas precisam da quantidade certa de água. Se for pouca, elas murcham e secam. Se for muita, as raízes apodrecem. Para o agricultor, encontrar o equilíbrio certo, considerando o clima, o estágio de crescimento da planta e o tipo de solo, é um grande desafio. Não é fácil, não. Novas tecnologias, como sensores de umidade do solo, ajudam os agricultores a decidir quando e quanto irrigar, combinando com a sabedoria de anos de experiência. Seja com sistemas de irrigação de pivô central de alta tecnologia em fazendas no interior do Brasil, ou com a observação cuidadosa dos campos por agricultores tradicionais aqui no Nordeste, o objetivo é sempre o mesmo: cultivar plantas saudáveis, produtivas e sustentáveis. Esse ritmo de irrigação, que parece uma dança com a natureza, está sempre mudando, dependendo da estação e da chuva. No fim das contas, o mais importante é entender quando a planta sedenta precisa daquela água que dá vida. O sol é a fonte de energia mais vital para os campos. As folhas, como pequenos painéis solares, convertem a energia luminosa em açúcares, essenciais para o crescimento das plantas. Para aproveitar ao máximo essa energia, os agricultores escolhem cuidadosamente como preparar o solo e quais variedades de plantas cultivar. Embora não possam mover o sol, os agricultores se esforçam para garantir que as plantas recebam o máximo de luz solar possível, escolhendo o momento certo para o plantio e cuidando bem das folhas. Um campo saudável é como um motor vivo, silenciosamente transformando a luz do sol em vida. Por mais que se regue ou fertilize, nada é tão crucial quanto o processo simples, mas essencial, de as folhas se voltarem para o sol. A agricultura não é só trabalho braçal não, viu? Uma observação atenta é super importante. É preciso ir lá no campo e olhar folha por folha, com muito cuidado. Assim, a gente consegue identificar qualquer probleminha antes que ele se torne um problemão. Às vezes, o produtor faz isso andando pelo campo. Outras vezes, usa a tecnologia, como drones ou quadriciclos. Os agricultores brasileiros têm um olhar muito aguçado. Eles estão sempre procurando por sinais de pragas, doenças ou deficiência de nutrientes. Essa observação constante e minuciosa é o primeiro passo para garantir a saúde da plantação. Não importa qual ferramenta a gente use, o objetivo é sempre o mesmo:
Evitar que as plantas sofram danos. Um agricultor cuidadoso é o melhor seguro para a lavoura. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. A prevenção é sempre a melhor estratégia. Ervas daninhas e pragas sempre foram uma dor de cabeça para os agricultores. Elas roubam nutrientes das plantações ou causam danos diretos. Os agricultores removem as ervas daninhas manualmente, usam máquinas e, às vezes, aplicam pesticidas especiais para controlar pragas e ervas daninhas. O mais importante não é eliminá-los completamente, mas sim buscar um equilíbrio com a natureza. Para um manejo inteligente de pragas e doenças, precisamos combinar métodos antigos e comprovados com novas abordagens científicas. Por exemplo, escolhendo variedades de plantas resistentes ou liberando insetos benéficos no campo. E os pesticidas devem ser usados apenas quando realmente necessários. Nosso objetivo é controlar as pragas para que não causem grandes danos às plantações e não erradicá-las completamente. Todo campo é como um campo de batalha contra pragas e doenças, mas com as técnicas certas podemos vencer essa luta. Afinal, proteger as plantações é viver em harmonia com a natureza. Há um ditado popular que diz: o melhor adubo é o pé do agricultor. Isso mostra o quanto é importante o agricultor estar presente no campo, cuidando de suas plantações. Ao observar as plantações de perto todos os dias, o agricultor pode identificar e resolver rapidamente pequenos problemas, como terra seca ou uma cerca danificada. Independentemente do tamanho do campo, esse cuidado atento é essencial para o crescimento saudável das plantas. Embora a tecnologia ajude o agricultor a ser mais eficiente, o mais importante é sua presença constante no campo, monitorando de perto cada planta. A visão de uma plantação saudável é o maior testemunho do trabalho árduo e da habilidade do agricultor. Um campo bem cuidado sempre recompensa com uma colheita abundante. As plantas, sabe, elas estão sempre conversando com a gente, através de suas folhas, caules e do seu próprio crescimento. Um agricultor experiente consegue ler muitos sinais nessas conversas. Uma folha amarelada, um caule murcho ou uma cor estranha. Tudo isso pode indicar que algo não vai bem. Essa linguagem silenciosa nos diz quando as plantas precisam de adubo, de um tratamento especial ou até de um abraço a mais. É quase como um trabalho de detetive, né? Requer observação cuidadosa, experiência e um toque de intuição. Tipo um Sherlock Holmes do campo. Ao entender esses sinais, o agricultor se torna o verdadeiro médico das suas plantas. Os melhores agricultores são aqueles que escutam as histórias de suas plantas e respondem aos seus pedidos com carinho e dedicação. O processo de crescimento e amadurecimento de uma lavoura é como uma longa jornada. Começa com uma semente pequena e frágil e, lentamente, se transforma em uma planta madura e robusta. Esta fase exige muita paciência e dedicação. Não há mágica instantânea. É como os produtores de vinho, na região de Langhe, que sabem que leva tempo, muito tempo, para criar um grande barolo ou barbaresco. Em vez disso, o crescimento é um processo gradual, que avança passo a passo. A cada dia, a planta cresce um pouco mais, o caule fica um pouco mais forte e as folhas coletam mais luz solar. O papel do agricultor nesta fase é nutrir este crescimento lento, mas constante. Não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. É o resultado de semanas e meses de esforço e atenção constantes. Assim como construir uma catedral, tijolo por tijolo, na agricultura é folha por folha. O ritmo do trabalho é ditado pelas necessidades da lavoura e pelos ritmos da estação. Nas primeiras semanas, é crucial remover as ervas daninhas e garantir que as plantas jovens tenham água suficiente para fincar as suas raízes. À medida que as plantas crescem e suas folhas se tornam mais abundantes, muitas ervas daninhas são sombreadas, e o agricultor pode se concentrar em monitorar pragas e doenças. E então, vêm as fases de polinização e floração, um momento crítico que determinará a colheita futura. É uma fase muito delicada.
Depois disso, as plantas entram em sua fase final, dedicando toda a sua energia para desenvolver frutos, grãos ou raízes, e aguardando a colheita. Durante todo esse longo processo, o agricultor está sempre pensando no próximo passo. Ele se pergunta que tipo de água e nutrientes as plantas precisarão no futuro. Ele verifica a previsão do tempo, tentando planejar suas atividades de acordo com a chuva ou o calor. É como um jogo de xadrez com a natureza, sabe? E ele prepara suas ferramentas para a colheita que virá em semanas ou meses. Essa visão de futuro é fundamental. O agricultor vive simultaneamente no presente e no futuro. Ele cultiva suas plantas hoje, mas já está planejando o amanhã. Esse progresso lento é um processo de acumulação. Cada gota de água, cada raio de sol, cada nutriente no solo, tudo contribui para o resultado final. O papel do agricultor é facilitar essa acumulação, removendo obstáculos e apoiando as plantas para que atinjam todo o seu potencial. Ao observar um campo de lavoura maduro, pronto para a colheita, é possível ver que este trabalho paciente é a culminação de um ano de esforço. As espigas de milho que se elevam, os grãos pesados de trigo balançando ao vento, as videiras de tomate carregadas de frutos. Tudo isso é uma prova do crescimento lento mas constante, do poder do tempo e da recompensa do cuidado e da paciência. Na agricultura moderna, o trator é um ajudante poderoso e essencial. É como o cavalo de batalha do agricultor, capaz de realizar qualquer tarefa. Para nós, brasileiros, o trator não é apenas uma máquina, é um símbolo da nossa terra, da sua força e do trabalho árduo. O trator injeta o poder de um motor no campo, substituindo o trabalho pesado de animais e humanos. É como a Revolução Industrial, quando novas máquinas transformaram o mundo. O trator pode puxar e empurrar arados, semeadoras e cultivadores. É como um Deus com vários braços no campo, capaz de realizar qualquer tarefa. Hoje em dia, os tratores não são apenas máquinas. Eles vêm com tecnologia de ponta em cabines confortáveis e climatizadas. É como um escritório móvel de alta tecnologia, onde você pode trabalhar confortavelmente. Hoje, o trator é um parceiro inestimável na agricultura. É um pilar da agricultura brasileira, e sem ele, a agricultura moderna seria inimaginável. O trator fornece a força, mas são os diversos implementos agrícolas acoplados a ele que realizam todo o trabalho de arar, nivelar e preparar o solo para o plantio. Esses implementos são como os ferramentas de um fazendeiro, que soltam a terra, quebram os torrões e nivelam o terreno, criando as condições ideais para a próxima safra. A escolha do implemento certo é uma decisão crucial. É preciso experiência e conhecimento, um verdadeiro olhar de lavrador, para criar o melhor ambiente possível para que as sementes prosperem. Com a terra preparada, é hora de semear. As plantadeiras e semeadoras são as máquinas que depositam as sementes na profundidade e espaçamento corretos, garantindo que elas tenham as melhores condições para germinar e crescer. As plantadeiras modernas são verdadeiras joias da tecnologia agrícola, utilizando sistemas de alta precisão para garantir que cada semente seja colocada exatamente onde deve estar. Graças a essa tecnologia, as lavouras crescem de forma uniforme e saudável, e cada semente tem a chance de se desenvolver plenamente, como um time de futebol onde cada jogador está na posição certa para fazer o gol. Enquanto as culturas crescem no campo, os agricultores precisam estar sempre atentos a ervas daninhas, pragas e doenças que podem destruir suas plantações. Em grandes fazendas modernas, é comum ver máquinas chamadas pulverizadores em ação. Essas máquinas autopropelidas têm barras muito longas e leves, que podem cobrir vastas áreas, ultrapassando os 30 metros de largura. Essas barras são equipadas com vários bicos que transformam o líquido do tanque em uma névoa fina, aplicando-o uniformemente sobre as plantas em crescimento. Graças ao seu design elevado, essas máquinas conseguem passar por cima das plantas já crescidas sem causar nenhum dano. A tecnologia de pulverização avançou muito,
permitindo que os líquidos sejam aplicados de forma precisa e eficiente, apenas onde e quando necessário. Cada bico pode ser controlado individualmente por um computador integrado. Usando GPS e mapas do campo, o pulverizador pode ligar e desligar os bicos automaticamente ao passar por diferentes seções do terreno. Isso evita a pulverização excessiva e garante que os produtos químicos não atinjam áreas indesejadas, como corpos d'água ou as bordas do campo. Essa tecnologia de controle de seção não só economiza dinheiro, como também reduz significativamente o impacto dos produtos químicos no meio ambiente. Além disso, sensores e inteligência artificial, IA, estão sendo usados para uma pulverização ainda mais precisa. Alguns pulverizadores são equipados com câmeras que detectam ervas daninhas em tempo real. O sistema então liga os bicos e aplica o líquido apenas sobre as ervas daninhas. Isso é chamado de pulverização seletiva. Essa abordagem pode reduzir o uso de herbicidas em até 90% em comparação com a pulverização de todo o campo. É um ótimo exemplo de como a tecnologia ajuda os agricultores a praticar uma agricultura mais inteligente e sustentável. Em vez de tratar o problema em todo o campo, eles focam apenas nas áreas problemáticas. Embora as máquinas grandes sejam impressionantes, a pulverização também pode ser feita em menor escala. Em pequenas fazendas orgânicas, por exemplo, como as encontradas na Toscana ou no sul do Tirol, os agricultores usam pulverizadores costais para tratar apenas as áreas problemáticas. Esse método manual é muito preciso e garante que o líquido seja aplicado apenas nas plantas-alvo. Seja um pulverizador de alta tecnologia ou um simples pulverizador costal, o princípio básico de funcionamento é o mesmo. Os pulverizadores são ferramentas de precisão para proteger as plantações, ajudando os agricultores a defender suas plantas de ameaças que poderiam destruir a colheita inteira. Na agricultura moderna, as máquinas realizam a maior parte do trabalho, mas o toque humano ainda é incrivelmente importante. Afinal, a produção de alimentos sempre foi um trabalho em equipe, pessoas, terra e ferramentas. Especialmente no cultivo de frutas e vegetais, há muitas tarefas que exigem um cuidado e uma atenção que as máquinas simplesmente não conseguem oferecer. Pense em colher tomates maduros com delicadeza, podar videiras com precisão, ou colher e classificar morangos. Tudo isso requer o discernimento e o toque sutil das mãos humanas. É por isso que os trabalhadores rurais são um recurso tão vital e valioso. Neste vídeo, vamos observá-los a uma distância respeitosa. Não vamos fazer closes em seus rostos, mas sim focar na maneira como trabalham, em seu ritmo, em seus movimentos habilidosos e no papel crucial que desempenham para que a comida chegue à nossa mesa. As pessoas se movendo juntas em grupos pelo campo formam uma parte essencial da paisagem agrícola. São parceiros das máquinas, muitas vezes trabalhando lado a lado. Mesmo depois que as máquinas colhem, os trabalhadores são necessários para a triagem, classificação e embalagem, um controle de qualidade vital que as máquinas não conseguem fazer. A relação entre humanos e máquinas é complementar. O trator prepara o solo, facilitando o plantio manual ou a capina para as pessoas. Os sistemas de irrigação fornecem água, ajudando as culturas a prosperarem sob os cuidados dos trabalhadores. Este trabalho exige muito esforço físico, resistência e habilidade. Para evitar o calor do meio-dia, eles frequentemente começam suas jornadas bem cedo. É uma verdadeira batalha contra o sol. A eficiência de uma equipe de colheita manual é notável. Com experiência e comunicação, todos trabalham juntos em perfeita sincronia. Eles são especialistas em seu campo, com um profundo entendimento das plantas. Isso mostra que eles são uma parte essencial da agricultura, e que a tecnologia não elimina o trabalho humano, apenas muda sua natureza. Seja o agricultor que dirige um trator moderno guiado por GPS, ou o trabalhador que colhe delicadamente uma fruta sensível, ambos usam suas habilidades especiais para o mesmo objetivo. São parceiros na longa jornada do campo à mesa. Seja operando máquinas ou usando ferramentas simples, qualquer que seja a tarefa, sua força impulsiona todo o sistema.
A colheita é o momento crucial em que todo o trabalho árduo e o esforço dos agricultores finalmente dão frutos. É quando o investimento rende seu retorno. Culturas como milho, trigo e soja são colhidas com a ajuda de máquinas. Grandes e potentes máquinas agrícolas entram em ação. Uma colheitadeira, ou combine harvester, como o próprio nome sugere, combina várias operações de colheita em uma única máquina. Ela corta a cultura, separa os grãos valiosos do material indesejado, como caules e folhas, e coleta os grãos limpos em um grande tanque de armazenamento. Ver uma colheitadeira em ação hoje é algo realmente impressionante. A força e a eficiência são incríveis. É como ver um carro de luxo alemão, uma verdadeira maravilha da engenharia no campo. Uma única máquina dessas pode colher dezenas de hectares em um único dia. Antigamente, isso exigia a força de uma vila inteira. Pode parecer mágica, mas é a engenharia alemã em seu melhor, tão sofisticada quanto os carros que amamos. Na frente da colheitadeira, há acessórios especializados, projetados para culturas específicas. Uma plataforma de milho tem bicos que puxam as plantas para dentro da máquina, enquanto uma plataforma de grãos tem uma longa barra de corte para o trigo ou a soja. A máquina suga a planta inteira e, em seguida, usa peças rotativas internas, peneiras e ventiladores para debulhar e limpar completamente os grãos. Esse processo ocorre de forma contínua e fluida, como uma máquina bem azeitada. À medida que a colheitadeira avança pelo campo, o tanque de armazenamento de grãos vai se enchendo gradualmente. Quando o tanque está cheio, um trator com um carro graneleiro se aproxima, dirigindo lado a lado com a colheitadeira. O operador da colheitadeira estende um longo tubo de descarga, chamado bico, e descarrega continuamente os grãos colhidos no carro graneleiro. Isso é um exemplo perfeito da eficiência europeia, da Itália. Isso permite que a colheitadeira continue colhendo sem interrupção, maximizando a eficiência durante o curto e precioso período em que a cultura está em seu ponto ideal. O carro graneleiro transporta os grãos até a beira do campo, onde os descarrega em caminhões que os levarão para instalações de armazenamento ou armazéns de grãos. A mecanização da colheita transformou drasticamente a escala e a produtividade da agricultura. É como comparar uma carroça puxada por bois com um trem de alta velocidade. Graças a isso, podemos ver paisagens incríveis, como os vastos campos dourados de trigo no centro-oeste americano. E, claro, temos muitas paisagens bonitas assim aqui no interior do Brasil também. Essas máquinas são o ápice da tecnologia agrícola, o resultado de séculos de inovação. Podemos chamá-las de obras-primas da engenharia alemã. Elas são os gigantes do campo, ferramentas poderosas que nos garantem colheitas abundantes. O que antes era um processo lento e manual, agora se tornou uma operação de alta velocidade e alta tecnologia. É a poderosa conclusão do ciclo de crescimento das culturas. A forma como colhemos pode variar muito dependendo do tipo de plantação. Enquanto as colheitadeiras agilizam a colheita de grãos com eficiência de um gol de placa, frutas e vegetais delicados ainda exigem o toque cuidadoso das mãos. Tanto a colheita mecanizada quanto a manual têm seus méritos. E ambas são igualmente importantes, como o arroz e o feijão no prato do brasileiro. Quando esses dois métodos se unem, nossa mesa se torna um verdadeiro banquete, digno de um churrasco de domingo, repleto de uma variedade incrível de produtos frescos. Mas, por mais robusta que seja a máquina agrícola, às vezes ela para. Essas ajudantes de metal são feitas de milhares de peças, e com o trabalho constante em campos empoeirados e irregulares, o desgaste é inevitável. Uma falha durante épocas críticas, como o plantio ou a colheita, pode ser um grande problema para o agricultor, causando perda de tempo e dinheiro. É por isso que a manutenção e o reparo de máquinas são tarefas cruciais na agricultura. Manter esses gigantes funcionando sem problemas exige cuidado constante durante todo o ano. Isso envolve não apenas habilidade e conhecimento, mas também preparação para o inesperado. Ser agricultor, muitas vezes, significa ser também um mecânico. Durante a entre-safra, especialmente nos longos meses de inverno,
as oficinas das fazendas ficam cheias de atividade. É o período ideal para realizar a manutenção e os reparos mais importantes. Máquinas como as colheitadeiras são levadas para a oficina e, às vezes, parcialmente desmontadas. Rolamentos são inspecionados e lubrificados. Correias e correntes são verificadas quanto ao desgaste e substituídas se necessário. Lâminas são afiadas ou trocadas. Com uma lista de verificação, agricultores e mecânicos garantem que cada parte da máquina esteja em perfeito estado. Essa manutenção preventiva ajuda a evitar paradas longas e caras durante a colheita. E mesmo durante o trabalho, a manutenção diária é fundamental. Todas as manhãs, antes de começar o dia, os agricultores fazem uma verificação rotineira, caminhando ao redor de seus tratores ou colheitadeiras. Eles verificam todos os níveis de fluidos: óleo, líquido de arrefecimento, fluido hidráulico e, claro, procuram por quaisquer vazamentos. A pressão dos pneus também está sempre na lista. Todas as peças móveis que precisam de lubrificação diária recebem sua dose cuidadosa de graxa. Filtros de ar são limpos para garantir que o motor respire bem. Essas verificações diárias são como o checklist de um piloto antes do voo. Podem parecer pequenas, mas são essenciais para um dia de trabalho seguro e eficiente. Essa mesma atenção se estende a todas as ferramentas da fazenda. Pás são limpas e as lâminas do arado são pintadas para evitar a ferrugem. Pequenos motores também são reparados. A capacidade de consertar máquinas é uma habilidade indispensável para qualquer agricultor. Quando uma máquina quebra em um local distante, não há tempo para esperar por um especialista. Muitas vezes, os agricultores precisam diagnosticar e consertar o problema sozinhos, usando suas próprias ferramentas e peças de reposição. Essa profunda compreensão das máquinas e a autoconfiança são partes invisíveis, mas vitais da agricultura. A parceria com as máquinas vai além de apenas operá-las. É um relacionamento de profundo entendimento, manutenção cuidadosa e uma vida inteira de convivência. A colheita é o momento tão esperado depois de uma temporada inteira. É quando meses de trabalho duro, paciência e esperança finalmente dão frutos neste último esforço. O ritmo lento do crescimento das plantas se transforma na pressa da colheita. Ver o próprio esforço se concretizar enche o coração de alegria e paz. A colheita significa o fim de uma longa jornada de crescimento, de uma forma muito especial e recompensadora. A colheita é uma verdadeira corrida contra o tempo. Há uma janela curta e ideal para a colheita de cada cultura, e o clima pode ser o maior inimigo do agricultor. Os agricultores precisam usar cada mão, cada máquina, trabalhando dia e noite para evitar perdas causadas por um clima inclemente ou atrasos inesperados. A tensão é palpável, como na colheita do aspargo na primavera. Cada hora conta, e o trabalho de um ano inteiro pode depender deste momento. Este período de colheita intensa é crucial para recuperar o investimento. E com sorte, todo esse esforço resultará em uma colheita farta. Para o agricultor, a colheita é a maior prova do suor e esforço de um ano inteiro. A quantidade de colheita, a produção de grãos e a dedicação ao trabalho, tudo isso revela o resultado da safra. Uma colheita farta é a recompensa pelo trabalho árduo e também um sinal de um novo começo. É a base para sustentar a família e preparar a próxima safra. Esse processo se repete anualmente e é a maior força que impulsiona a vida do agricultor. A agricultura é um negócio único. Todos os anos, os agricultores investem muito dinheiro sem nenhuma garantia de que o investimento será bem-sucedido. Muitas vezes, eles precisam fazer empréstimos para tudo: sementes, fertilizantes, combustível, maquinário. Este é o risco que nossos agricultores assumem. Eles dependem de suas habilidades, da condição de suas máquinas e, acima de tudo, da natureza. A cada dia, a cada hora, os agricultores carregam o peso desse risco enquanto cultivam suas lavouras.
A colheita é o momento em que todo o esforço se manifesta. Os riscos estão por toda parte e são de muitos tipos. Uma seca prolongada pode fazer com que as plantações murchem, transformando o que poderia ter sido um ano de fartura em uma grande perda. Apenas alguns minutos de granizo podem destruir todo o trabalho de um ano. Uma geada precoce no outono pode danificar as plantações antes que amadureçam completamente. Doenças podem se espalhar por todo o campo, ou pragas podem devorar toda a colheita. Todas essas são coisas que os agricultores não podem controlar, ou têm muito pouco controle sobre elas. Mesmo que façam tudo corretamente, as circunstâncias que estão além do seu controle podem levar ao fracasso. Além dos riscos naturais, há também os riscos econômicos. O preço pelo qual os agricultores vendem suas colheitas é frequentemente determinado por um mercado global, que é altamente volátil. Mesmo que os agricultores tenham uma colheita recorde, os preços podem estar tão baixos que nem cubram os custos. Eles não definem o preço, eles aceitam o preço, o que significa que devem aceitar o que o mercado oferece no momento da venda. Isso adiciona mais uma camada de incerteza a esta profissão. Uma colheita abundante no campo nem sempre se traduz em sucesso no balanço financeiro. Esta batalha constante contra o risco molda a mentalidade do agricultor. É uma mentalidade única, uma mistura de esperança e realismo. Toda primavera, eles devem ser esperançosos o suficiente para plantar as sementes e acreditar na possibilidade de sucesso. Mas também devem ser realistas, gerenciando suas finanças com cuidado e geralmente contratando seguros agrícolas para o caso de algo dar errado. O fardo desse risco é verdadeiramente imenso. Requer resiliência, coragem e a capacidade de aceitar a incerteza como uma parte essencial da vida. Esta é uma parte da responsabilidade silenciosa, muitas vezes despercebida, de alimentar o mundo. A colheita é muito mais do que apenas pegar o que foi plantado. Seja com máquinas gigantes ou colhendo à mão, cada plantação precisa ser colhida com muito cuidado e técnica. Seja quem opera as máquinas ou quem trabalha na roça, todos colhem com todo o cuidado para manter a qualidade. Só assim, o sabor e o frescor chegam da roça à nossa mesa. É esse trabalho, que muitas vezes não vemos, que nos alimenta todos os dias. Então, não deveríamos agradecer a todos que se dedicam a esse processo? Uma vez concluída a colheita, uma nova etapa se inicia: o armazenamento. A colheita é apenas o começo da jornada. Os grãos são rapidamente levados para silos, enquanto outras culturas são armazenadas em instalações refrigeradas para manter a sua qualidade. Esta etapa inicial é de suma importância. Qualquer falha aqui pode comprometer todo o esforço anterior. Graças a um gerenciamento rigoroso, as colheitas podem nos alimentar durante todo o ano. O trabalho do agricultor não é apenas um trabalho braçal, é um compromisso com a terra e com a sociedade, e a enorme responsabilidade de alimentar a todos nós recai sobre seus ombros. Mas nós, consumidores, também compartilhamos essa responsabilidade. Nossas escolhas e nossa atitude cuidadosa em relação aos alimentos, ou seja, a redução do desperdício de alimentos, são cruciais e afetam todo o sistema. Agricultores e consumidores são parceiros que trabalham juntos. Do campo à nossa mesa, eles se apoiam e avançam de mãos dadas. Quando o último caminhão parte do campo e o último silo está cheio, o trabalho do fazendeiro se move do campo para o escritório. É aqui que a desconhecida contabilidade da fazenda é feita. É hora de acertar as contas do ano. Não se trata apenas de pesar a colheita do ano, mas de atribuir-lhe um valor. O fazendeiro tem que somar todas as despesas incorridas durante o ano. As sementes, os fertilizantes, os pesticidas, o combustível, o seguro, os reparos. Tudo começou como uma dívida, meses atrás. Contrastando com essas despesas, tudo começou como uma dívida, meses atrás. Contrastando com essas despesas, estão os rendimentos da venda da colheita. Este exercício de contabilidade é tão crucial quanto o
Ricardo Buam Sarpors, por Vibor por Andrew B. Consey. Turdandrogi que Kambipadi determina a lucratividade da fazenda e impacta a sua sustentabilidade futura. Foi um bom ano, gerou dinheiro suficiente para reinvestir na fazenda e sustentar a família, ou o fazendeiro apenas sobreviveu o suficiente para aguentar até a próxima semeadura, ou, no pior dos cenários, o ano resultou em uma perda e a fazenda está ainda mais endividada? Os números no livro contam a história não filtrada do ano. Esta é a dura realidade da agricultura. Esta contabilidade também é uma ferramenta de planejamento. Ao analisar as despesas e receitas da temporada passada, o fazendeiro pode tomar decisões mais informadas para a próxima temporada. Talvez uma cultura tenha sido mais lucrativa que outra. Talvez um novo equipamento economize combustível ou mão de obra. Talvez mudar a forma como o fertilizante é aplicado possa economizar dinheiro e aumentar a produtividade. O livro Razão é uma fonte inestimável de informações sobre o que funcionou e o que não funcionou. É um roteiro para o futuro, ajudando os fazendeiros a refinar suas estratégias, aumentar a eficiência e gerenciar riscos de forma mais eficaz nos próximos anos. Este trabalho é raramente visto pelo público. Vemos os tratores trabalhando no campo, mas não o fazendeiro tarde da noite em sua mesa, debruçado sobre planilhas e extratos bancários. No entanto, este trabalho é essencial para a sobrevivência da fazenda. O fazendeiro deve ser um excelente agrônomo, um mecânico, um meteorologista e, ao mesmo tempo, um empresário astuto. A capacidade de equilibrar débitos e créditos é tão importante quanto a da dirigir a habilidade de dirigir um trator. É esta contabilidade desconhecida que sustenta todo o trabalho, garantindo que a paixão pela agricultura seja apoiada por um modelo de negócio sustentável. Depois da colheita, quando todas as máquinas se vão, um silêncio profundo toma conta do ambiente. Os agricultores olham para os campos vazios e soltam um suspiro profundo, e com gratidão pela terra, pela chuva e pelo sol, refletem sobre o ano que passou. Neste momento de quietude, os agricultores finalmente respiram aliviados, sentem orgulho do seu trabalho e reafirmam a profunda conexão com a terra. Depois que a colheita termina, o campo tira um merecido descanso. As áreas que antes eram vibrantes de verde, agora se entregam à quietude do inverno. Em regiões mais frias, o solo congela e se cobre com um manto de neve. Este período não é de desperdício, mas sim um tempo essencial para a agricultura, como um hibernar para a terra. O descanso do inverno permite que o solo se recupere e acumule energia para o próximo ciclo de crescimento. O processo de congelar e descongelar melhora a qualidade do solo, como um afofar natural. Quando a primavera chega e a neve derrete, a água do degelo se torna um recurso precioso para as próximas plantações, assim como a chuva que cai nas plantações no Nordeste, tão esperada e vital. O campo não morre, ele apenas repousa, como um urso hibernando em sua toca. Durante este período, a rotina dos agricultores também muda. Diferente do ritmo frenético de plantar e colher, o inverno traz um trabalho mais lento e detalhado. Os agricultores planejam o próximo ano, encomendam sementes, participam de reuniões agrícolas e, o mais importante, reparam e fazem a manutenção de suas máquinas. Enquanto as oficinas dos agricultores estão movimentadas, os campos permanecem em silêncio. Essa mudança proporciona aos agricultores um tempo para descanso físico e mental. É um período para recuperar as energias da estação agitada e se preparar para a próxima. O campo adormecido parece guardar segredos e esperanças para o futuro. Sob a neve e o solo congelado, esconde-se a possibilidade de uma nova vida. Os micro-organismos do solo, mesmo não estando ativos, continuam vivos. Os restos das colheitas do ano anterior se decompõem lentamente, enriquecendo o solo para as novas plantas. Dar um descanso ao campo durante o inverno é uma parte crucial da agricultura sustentável, assim como a prática do pousio, tão comum em pequenas propriedades no interior do Brasil. Assim como pessoas e animais se recuperam com o descanso, o solo também precisa desse repouso para manter sua fertilidade e saúde a longo prazo. É o tempo de espera tranquilo,
e paciente do ciclo agrícola. Observando o campo adormecido, os agricultores entendem que não é um fim, mas apenas uma breve pausa. Eles veem a esperança da primavera, a possibilidade de um novo começo. O ciclo de terra, água, tempo e esforço logo recomeçará. O campo vazio é como uma tela em branco, aguardando que os agricultores pintem a história da nova estação. Este tempo de descanso é o encerramento silencioso da temporada de colheita. Uma paz essencial, antes que a melodia do crescimento volte a ecoar. É a prova da natureza cíclica da agricultura, que se renova incessantemente, assim como o ciclo ininterrupto da natureza. À medida que o sol se põe sobre os campos, o trabalho de um ano inteiro brilha em tons dourados. Cada alimento que consumimos é o fruto da paciência e de um grande esforço. A jornada da terra vazia até uma colheita abundante é uma dança entre a natureza, a dedicação e o tempo. Antes de ser rotulado ou de ter uma marca, o alimento é o resultado de incontáveis pequenos atos de trabalho, feitos dia após dia, sob o sol. Ao observar a agricultura nos Estados Unidos e no México, vejo dois mundos aparentemente bem diferentes. Aqui, vejo sistemas de irrigação gigantes e colheitadeiras modernas trabalhando em harmonia em vastos campos. Lá, vejo arroios tradicionais onde a água flui pela gravidade, e pessoas trabalhando arduamente com ferramentas manuais. Mesmo que seus instrumentos sejam diferentes, o tamanho das propriedades também é diferente. Os sistemas econômicos também são diferentes, como a feira livre e o supermercado. Se nos concentrarmos apenas nessas diferenças, é fácil pensar que estamos falando de duas histórias completamente distintas. Mas ao fazer isso, perderíamos o ponto principal, o pulo do gato. Por trás dessas diferenças superficiais, existem valores comuns que são igualmente importantes para todos. Seja em Iowa ou em Oaxaca, todo agricultor tem o mesmo respeito pela terra, e a mesma preocupação ao olhar para um céu sem nuvens, e a mesma alegria quando um pequeno broto surge no campo. A cada safra, eles apostam suas vidas inteiras contra a imprevisibilidade da natureza e as flutuações do mercado. Eles são os guardiões da terra, desempenhando um papel vital em nossa sociedade, fazendo o trabalho mais antigo e essencial do mundo. Essa experiência comum transcende fronteiras e barreiras linguísticas, e é por essa experiência comum que acredito que devemos ter um profundo respeito por todos os agricultores do mundo. O trabalho deles é um dos mais importantes e difíceis do mundo, mas muitas vezes é subestimado. É fácil esquecer de onde vem a comida que comemos, e com isso, a gratidão por aqueles que a cultivam diminui. Podemos recriar essa conexão observando diretamente o trabalho deles, entendendo suas dificuldades e reconhecendo suas habilidades. O respeito começa com a compreensão, e o respeito se aprofunda quando percebemos a grande responsabilidade que eles carregam por nós. E não se trata de dizer que um método é melhor que o outro, não é que uma pequena fazenda seja melhor que uma grande, ou que métodos tradicionais sejam superiores a novas tecnologias. Pelo contrário, devemos reconhecer o valor de ambos. Seja um agricultor dirigindo um trator de alta tecnologia ou um que caminha ao lado de um arroio escavado à mão, ambos merecem nosso respeito. Todos eles realizam um trabalho essencial e importante, fornecendo alimento para as pessoas. Eles são solucionadores de problemas, inovadores e guardiões da tradição. Eles não são uma abstração, mas pessoas habilidosas e dedicadas que merecem nossa gratidão e respeito. E assim, a história chega ao fim. A colheita terminou, e os campos estão vazios. Se você gostou deste vídeo, seu apoio é fundamental. Se puder, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. A inscrição é gratuita e não custa nada. Canais como o meu só podem crescer com tempo de exibição, likes e inscritos. Se eu não atingir 1000 inscritos, este vídeo não poderá gerar receita. E mesmo que eu atinja, o tempo de exibição ainda é muito importante. Se você puder me apoiar de outra forma, eu realmente agradeceria. Você pode me pagar um cafezinho através do link abaixo.
Não há obrigação, mas seria um grande incentivo para continuarmos produzindo conteúdo útil para vocês. Assim como as estações terminam e o sol se põe, o grande ciclo da agricultura recomeça. O fim de uma colheita é apenas o início de um novo plantio. Mesmo quando os campos estão adormecidos, sob a neve do inverno, os agricultores já estão planejando a primavera. Eles encomendam sementes, pesquisam novas variedades de culturas e preparam seus equipamentos. A história da agricultura é, na verdade, uma história sem fim. É uma narrativa interminável que se conta e reconta com a mudança das estações. O ciclo de descanso e trabalho, de plantio e colheita, não tem um capítulo final. Este documentário é apenas um instantâneo de uma estação. Vimos o processo completo, desde o campo vazio até a colheita abundante, mas isso é apenas parte de uma história muito maior. O que a próxima estação trará? Muita chuva ou uma seca? Novas tecnologias mudarão as formas de trabalho? Os agricultores adotarão novos métodos para conservar água? Ou criarão solos mais saudáveis? As respostas a essas perguntas ainda não foram escritas. A história está sempre mudando, e os agricultores ainda estão escrevendo-a em seus campos, com suas decisões. A história também é escrita pelos desafios que a natureza impõe. Esta história, propositalmente, tem um final aberto. Não há um encerramento abrupto, nem um resumo final. Quero apenas deixá-los com a paisagem tranquila e contemplativa deste campo vazio. É um convite para refletir sobre o ciclo. Este campo está vazio agora, mas será o palco para um novo crescimento. A história continuará, e novos riscos, novos desafios e novas vitórias nos esperam. A primavera virá novamente, o verão virá novamente e o outono virá novamente. Para capturar esses capítulos intermináveis, continuarei lançando vídeos sazonais. Exploraremos o trabalho de inverno, o plantio da primavera e o crescimento do verão. Então, encerro esta história aqui, com a dignidade silenciosa da terra e com a promessa eterna de ressurreição. A história da comida continuará, será contada repetidamente, em diferentes palcos e em diferentes lugares. Por agora, vamos encerrar esta história na luz suave do pôr do sol. É hora de respirar depois de uma colheita árdua. É um breve descanso, uma inspiração profunda antes que outra estação desconhecida comece. A terra espera. Em breve, o trabalho recomeçará. Antes de me despedir, quero deixar uma simples mensagem a todos vocês. Da próxima vez que se sentarem à mesa, tirem um momento para agradecer aos nossos agricultores. A agricultura não é um trabalho fácil. Uma má colheita, uma enchente, uma seca, uma praga. Tudo isso pode destruir um ano de trabalho árduo. É um trabalho honesto e difícil. E sem os agricultores, não teríamos a comida que temos hoje. Agradeço a vocês por passarem este tempo comigo. Vejo vocês no próximo